vamos falar um pouco sobre os acidentes ambientais no Brasil, um problema que afeta a saúde única. O Brasil possui um histórico de desastres ambientais que promovem impactos negativos ao meio ambiente e à saúde humana. De 1975 até 2019, foram identificados 13 acidentes, entre eles vazamentos de óleo, radiação, emissão de gases e rompimento de barragens. Foram registrados 7 acidentes de óleo no Brasil. O primeiro acidente relatado foi um vazamento de óleo de um petroleiro na Baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro, em 1975. O maior acidente do vazamento de óleo registrado no Brasil aconteceu devido ao rompimento do casco de um navio fretado pela Petrobras, contendo 6.000 toneladas de óleo. O resultado foi uma mancha de 10 centímetros de espessura que surgiu em alguns pontos da Baía de Guanabara. Por conta desse acidente, locais também foram incendiados. Em 1984, houve um incêndio na vila de Socó, em Cubatão, no interior do estado de São Paulo, devido à liberação de 700 mil litros de gasolina pela empresa Petrobras. Cerca de 2 horas depois do vazamento desse óleo, um grande incêndio tomou conta da área alagadiça de Mangue dessa região. Todas as casas que se encontravam perto do local foram incendiadas e mais de 3.000 pessoas ficaram desabrigadas. Embora o número oficial de mortos seja 93, moradores acreditam que mais de 500 pessoas morreram naquele incêndio. Já em 2000, houve 2 vazamentos, no Rio de Janeiro e no Paraná. No Rio de Janeiro, o vazamento de óleo ocorreu na Baía de Guanabara, havendo um derramamento de cerca de 1,3 milhões de litros de óleo combustível, também da empresa Petrobras. Considerado um dos maiores acidentes ambientais do Brasil, atingiu cerca de 25 praias. A mancha de óleo se espalhou por cerca de 50 km² na Baía de Guanabara e afetou diretamente o trabalho de muitas famílias que viviam da pesca, além do ecossistema do local. No Paraná, o vazamento de óleo ocorreu nos rios Barigui e Iguaçu. Foram vazados 4 milhões de litros de petróleo, mais de 25 mil barris, também da empresa Petrobras. Os cursos de água foram afetados pelo vazamento de óleo. As consequências desse acidente foram devastadoras para o ecossistema do local, atingindo a fauna e a flora, além das populações que viviam próximas à região. Em 2001, aconteceu um naufrágio da plataforma P-36 na Bacia de Campos, no interior do estado do Rio de Janeiro. O naufrágio dessa plataforma da Petrobras, P-36, foi considerado um dos maiores desastres na história petrolífera brasileira. Nesse dia, a plataforma de produção de petróleo, que era a maior até o momento, contava com 175 pessoas a bordo. No total, foram 3 explosões, com vazamento de 1.500 toneladas de óleo a bordo, ocasionando a morte de 11 pessoas. Gradualmente, a plataforma foi emergindo nas águas e finalmente naufragou por completo. Os principais problemas associados a essa tragédia foram erros na manutenção e falhas nos procedimentos operacionais. Em 2011, houve um vazamento de óleo também na Bacia de Campos, no interior do Rio de Janeiro, devido a uma perfuração mal sucedida do poço no Campo de Frade, realizada pela empresa de petróleo americana Chevron. Resultados das pesquisas apontam que foi um erro cometido pela petroleira, já que o local não poderia ter sido perfurado por conta da pressão existente. O resultado desse desastre ambiental, que contou com o derramamento de 3.700 barris de petróleo, foi a perda e prejuízos na fauna do ambiente. Como aconteceu longe da costa, não afetou diretamente as populações das cidades próximas. Em 2019, houve o derramamento de óleo na costa brasileira. Identificado oficialmente em 30 de agosto de 2019, esse derramamento de petróleo atingiu 11 estados brasileiros. E apesar do vazamento ter sido detectado no fim de agosto, investigações indicam que o vazamento ocorreu no mês de julho. O derramamento de cerca de 1.000 toneladas de petróleo afetou faixas litorâneas do Nordeste e Sudeste e se expandiu por mais de 4.000 quilômetros. Os animais marinhos e aves litorâneas sofreram grande impacto devido a essas manchas de petróleo, além de diversas pessoas que entraram em contato direto com o material no processo de limpeza das áreas litorâneas. Até hoje, a empresa culpada não foi identificada. Os principais impactos ambientais nesse tipo de acidente são relacionados à contaminação da água, morte de animais marinhos e aves. Pode ocasionar uma série de efeitos nocivos aos animais marinhos, como os corais, mariscos e peixes. Causam mortalidade a curto prazo, tanto pela intoxicação como pelo recobrimento da pele. Os animais filtradores, como mariscos e ostras, terminam absorvendo o benzeno e outras toxinas que são liberadas e vão se acumulando. Já nas aves, o óleo afeta o sistema de impermeabilização das penas, fazendo com que percam calor rapidamente e morrem de hipotermia e intoxicação. A depender do período que esse óleo fique no ambiente, ele sofre alterações físicas e químicas, que podem torná-lo mais tóxico ou menos tóxico. Já em relação à saúde, podemos citar alguns impactos, como a contaminação por essas substâncias tóxicas, que podem ocorrer pela ingestão, inalação ou absorção pela pele. A exposição a esses produtos também podem causar irritações na pele, rachis cutâneos, queimação e inchaço, além de sintomas respiratórios, cefaleias e náuseas.
O efeito mais temido de longo prazo é a ocorrência do câncer, em especial alguns tipos de leucemia. A contaminação de água e animais também é importante, além de haver a bioacumulação dos produtos tóxicos na cadeia alimentar. Foram registrados no Brasil 2 acidentes envolvendo a liberação de gases tóxicos. Em 1980, houve um acidente ambiental ocorrido em Cubatão, interior do estado de São Paulo, e ficou conhecido como Vale da Morte. Foram liberados gases tóxicos pelas indústrias do polo petroquímico de Cubatão, tendo como consequência a poluição do ar, da água e do solo da região, já que eram lançadas toneladas de gases tóxicos diariamente. Esse caso atingiu proporções internacionais, sendo citado em diversos veículos de comunicação na altura. Um dos maiores incêndios do Brasil ocorreu em 2015, na área industrial de Santos, pela empresa Terminal Químico de Aratu, subsidiária da Ultracargo. O desastre aconteceu durante a transferência dos tanques de combustível, gasolina e etanol. Nesse momento, devido a um erro operacional, houve a explosão de uma das válvulas. Com isso, 6 tanques pegaram fogo, sendo que cada um tinha a capacidade de 10 mil metros cúbicos de combustível, totalizando 60 mil metros cúbicos de combustível ou 60 milhões de litros. Isso gerou um grande incêndio que durou 8 dias até ser completamente apagado. Felizmente, todos os trabalhadores envolvidos no processo de contenção da chama saíram ilesos. No entanto, habitantes das áreas próximas sofreram com problemas respiratórios. Os danos ambientais causados afetaram diretamente a qualidade do ar, do solo e das águas. A água utilizada para combater o incêndio foi escoada para o mar, novamente acarretando a morte de cerca de 9 toneladas de peixes. O aumento de problemas de saúde da população, sobretudo associado ao sistema respiratório, e o número de mortalidade passou a ser um dos mais significativos do país. Os principais impactos para a saúde devido a esse tipo de acidente são dificuldade respiratória, olhos avermelhados, malformação fetal, principalmente no sistema nervoso, morte de recém-nascidos, doenças cardiovasculares e respiratórias, além de problemas na pele. Os principais impactos para o ambiente são a poluição da atmosfera, intensificação do efeito estufa e efeitos sobre a camada de ozônio. No Brasil, foi registrado um acidente radioativo. Elementos radioativos são usados em empresas para a produção de medicamentos, equipamentos médicos e na irradiação de alimentos para maximizar sua conservação. Entretanto, são altamente tóxicos, necessitando de cuidados especiais de uso, armazenamento e descarte. O maior acidente radiológico do Brasil aconteceu em 1987 na cidade de Goiânia. 2 catadores de lixo da região encontraram um aparelho de radioterapia em uma clínica abandonada. Com o intuito de vender as peças e ganhar algum dinheiro, levaram o aparelho para o ferro velho da cidade. O trabalhador do local desmontou o aparelho e dentro dele havia uma cápsula com elemento radioativo, o césio-137. As consequências vieram pouco depois, quando as pessoas que tiveram contato com o elemento começaram a apresentar tonturas e vômitos. Somente dias depois do primeiro contato, o caso foi confirmado e acionado um plano de emergência. Apesar de somente ter 4 vítimas fatais, muitas pessoas foram contaminadas e sofreram com os níveis de radiação. A exposição à radiação causa diversos impactos na saúde, tais como vômitos, diarreias, tonturas, sintomas psicológicos, incapacidade de dormir, dificuldade de concentração e, sobretudo, o câncer. No Brasil, houve 4 eventos de rompimento de barragens. Em 2003, houve o rompimento da barragem de Cataguases. Considerado um dos maiores desastres ambientais do Brasil, o rompimento da barragem na fazenda Bom Destino, no município mineiro de Cataguases, ocasionou o vazamento do líquido de cor escura, as sobras industriais da produção de celulose, o que escoou para as águas da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul. No total, foram 900 mil metros cúbicos de rejeitos industriais liberados por essa indústria. Como resultado, mais de 6 mil pessoas ficaram sem água durante semanas, o que afetou diretamente a vida de pescadores, agricultores e famílias inteiras que residiam no local. Esse acidente atingiu mais 2 estados, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Além de afetar a população local, afetou os animais presentes naquele ambiente. Em 2007, aconteceu o rompimento da barragem Bom Jardim em Miraí, interior de Minas Gerais. Foi um desastre ambiental de grandes proporções. O vazamento dessa barragem, tendo como responsável a empresa Rio Pomba Mineração, do grupo Balminas, atingiu milhares de pessoas e causou grandes danos ao meio ambiente, como a mortandade de milhares de peixes. Os residentes da região tiveram suas casas inundadas por uma lama tóxica, com resíduos de bauxita, e muitos locais de agricultura também foram atingidos. Além disso, o acidente afetou o abastecimento de água de algumas cidades vizinhas, como Laje do Muriaé, no estado de Rio de Janeiro. Em 2015, ocorreu o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, tendo como culpada a empresa Samarco. Considerada a maior tragédia ambiental do Brasil até o momento, o rompimento da barragem do Fundão, que era utilizada para guardar os rejeitos de minério de ferro, resultou na morte de 19 pessoas e na contaminação do rio, do solo, do mar, além da destruição da flora da região.
A pequena cidade de Bento Rodrigues, localizada a 8 quilômetros da barragem, desapareceu na lama minutos depois do rompimento. Durante 16 dias desde o início da tragédia, a lama atingiu mais de 40 municípios nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Os moradores dessas localidades sofreram com o abastecimento de água, a pesca foi proibida e ainda mais de 2.000 hectares de terra destinados à agricultura foram atingidos e inutilizados para o plantio. Já em 2019, houve o rompimento da barragem Mina de Feijão, em Brumadinho, interior de Minas Gerais, outro grande desastre ambiental. O local abrigava os rejeitos da mineradora Vale, antiga Companhia Vale do Rio Doce, e o resultado foi a morte de cerca de 259 pessoas. A avalanche de lama tóxica atingiu o município de Brumadinho e o rio Paraupeba, que fornecia água para as comunidades locais. O impacto ambiental desse desastre foi enorme, acarretando a poluição do solo, dos cursos de água, da fauna, além de danos à flora do local. Esse tipo de desastre causa impactos para a saúde, tais como contaminação da água, solo e animais, ou seja, aumenta a biodisponibilidade de substâncias tóxicas na cadeia alimentar. Devido à contaminação da água pelos rejeitos tóxicos, tem-se a falta de ar, cãibras, problemas respiratórios, febre, tosse, dor de cabeça, dentre outros. Já em relação ao meio ambiente, dentre muitos dos impactos, podemos citar a degradação e contaminação da água, assoreamento dos cursos de água, alteração na vazão dos rios, destruição das paisagens naturais, alterações de processos ecológicos e redução da biodiversidade de animais e plantas. O nosso país é incrivelmente rico em biodiversidade e ainda temos a chance de salvá-lo. A pergunta que fica é: até quando a ganância e o capitalismo irão levar a humanidade a destruir tudo que vem pela frente apenas para lucrar? São vidas perdidas e prejudicadas, sejam elas humanas ou animais. São prejuízos ambientais que muitas vezes são irreparáveis. As grandes empresas, em sua maioria, não ligam e muito menos arcam com as consequências de sua ambição, e isso está nos destinando a um colapso ambiental e socioeconômico muito grande. Enquanto se explora nossos recursos de forma desenfreada, todos sofrem com as consequências e em breve não haverá mais nada a ser explorado. Como disse Alanis Obsoin, quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver sido poluído, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que dinheiro não se come.